Nova Ordem de Jesus, por Diamantino Coelho Fernandes. Fique agora com a sexta mensagem de ensinamentos espirituais, ditada pelo apóstolo Tomé em 28/6/1970, Rio de Janeiro, Brasil. Os homens e as mulheres que se encontram na Terra nesta altura do século, mas de um modo especial os maiores de 40, têm uma importante missão a cumprir junto aos de idade inferior. Ao receberem permissão para descer à Terra há cerca de 40 anos, todos receberam no mundo espiritual uma carta de vida que lhes impõe determinados deveres para com seus irmãos que vieram depois. O Senhor Jesus confiou às almas que baixaram à Terra há mais de 40 anos a tarefa de se tornarem no solo terreno uma espécie de mentores espirituais dos seus irmãos mais novos. Quer dizer que a classe dos homens e mulheres, desde os 40 e até aos 60 anos, que se encontram na Terra, assumiu com o Senhor Jesus o compromisso solene de se tornarem seus leais servidores no encaminhamento dos seus semelhantes para o alto. De muitas dessas criaturas tem o Senhor recebido efetivamente tão útil cooperação, e todas estas receberão no alto belo galardão pelos serviços prestados à causa do Senhor na Terra. Há, porém, um bom número de outros homens e mulheres que apenas se têm ocupado dos seus interesses materiais, olvidando por completo o compromisso assumido com o Senhor. É então a estas criaturas que o Senhor deseja dirigir-se nesta mensagem para tentar avivar em sua mente o compromisso assumido no alto, para cujo cumprimento ainda haverá tempo. E qual terá sido esse compromisso? Poderão indagar esses homens e mulheres. O Senhor o revelará em seguida para quantos o tiverem esquecido. É o seguinte, bem simples até. Eu aqui me comprometo com o Senhor Jesus, ao descer uma vez mais ao solo terreno, a dedicar uma boa parte do meu tempo a encaminhar os meus irmãos para a luz e para o alto, através da palavra e da oração diária. Prometo ainda tornar-me na terra um servidor do Senhor em tudo quanto esteja ao meu alcance, recebendo para isso toda a ajuda do Senhor e das forças superiores. É bem simples como se vê o compromisso de cada alma encarnada para com o Senhor. O Senhor sabe, porém, que a mente humana é falha, não conseguindo recordar senão pequena parcela do que poderia recordar. Mas o tempo é longo, infinito, e os dias se sucedem às noites, durante as quais muitas coisas são reveladas às almas encarnadas para que as recordem ao amanhecer. Assim, pois, os homens e mulheres que se dispuserem a cooperar no serviço do Senhor enquanto na terra, ainda podem fazê-lo, visto como seus compromissos não tiveram data marcada ao descerem à terra. Um momento de meditação diária após a elevação de uma prece no momento de deitar poderá abrir novos e bem largos horizontes a quem isto fizer, com resultados surpreendentes, inclusive na vida material das criaturas. Poderá alguém desejar perguntar ao Senhor, ao tomar conhecimento do assunto desta mensagem, em que poderá empenhar-se nesta altura do século para dar cumprimento à promessa feita no mundo espiritual. A essas criaturas que assim se interessarem em servir ao Senhor, o Senhor manda dizer-lhes que muito poderão fazer, inteirando-se primeiro do que foi divulgado nas obras da grande cruzada de esclarecimento e pondo em prática em seguida os seus ensinamentos. Há outras maneiras de servir ao Senhor para aqueles que não tiverem ensejo de ler as referidas obras, ou seja, recolherem-se diariamente em seus lares e orarem pelos necessitados da terra e do espaço, pelos enfermos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde ou em seus lares, pelos ceguinhos e pelos doentes mentais, e também pelos criminosos da terra aliás, que se recuperem. Aqueles que isto fizerem por hábito diário, estejam certos de estarem realmente servindo ao Senhor, ajudando aos seus irmãos encarnados. Para isto fazerem com devoção e amor, não necessitam as criaturas de mais de meia hora, das 24 que o dia lhes proporciona. E como tudo na vida tem a devida compensação,
tanto no sentido do mal como do bem, estejam certos os homens e mulheres que este hábito adotarem, de que serão eles próprios beneficiados de todo o bem que aos outros desejarem. É a lei das compensações em pleno funcionamento, atraindo para aqueles que bons atos praticam a mesma soma de bem que enviaram através das suas orações. Tanto mais generalizada se projete a prática da oração em favor dos semelhantes, mais se desanuviará o ambiente nebuloso da terra e mais leve, tranquila e feliz será também a vida dos seres humanos. É o que o Senhor recomenda e espera de todos os homens e mulheres deste final do século. Em continuação, deseja o Senhor tratar de outro assunto igualmente importante para todas as almas viventes na superfície terrena. É a respeito da preocupação generalizada no Ocidente quanto ao controle da natalidade por meios artificiais. Estivessem os homens melhor relacionados com as leis divinas e certamente não perderiam o seu precioso tempo com um assunto que a divindade pertence exclusivamente. Muito antes dos homens se preocuparem com o assunto natalidade e se prepararem para o controlar na Terra, já as forças superiores o haviam estudado desde os últimos 4 séculos e em seguida o resolveram pela única maneira aceitável, que foi o estudo em torno da ampliação das áreas de produção de alimentos. Este ponto foi longamente estudado no alto pelas forças superiores, de cujo resultado foram empreendidos os trabalhos já bastante adiantados, com o objetivo de transformar determinadas áreas improdutivas em campos férteis para a produção de alimentos. Isso se operará mediante o emprego de processos magnéticos capazes de transformar montanhas inúteis em superfícies planas, perfeitamente cultiváveis pelo homem. Os acontecimentos a que a literatura enfeixada nas obras da Grande Cruzada de Esclarecimento se refere são exatamente o que as forças superiores programaram para este fim de século, devendo transformar de tal maneira a estrutura do planeta que necessário não será aos homens tentarem controlar o chamado problema da natalidade. Se as forças superiores projetaram enviar à Terra vários milhões de almas que se encontram no mundo espiritual, preparadas e necessitadas de reencarnar uma vez mais, como conceberem os homens a ideia de impedir que essa determinação superior se realize? O cultivo da terra deve ser de imediato o grande objetivo dos governantes. Se nações existem praticamente cultivadas em todas as suas áreas, outras muitas ainda possuem extensos latifúndios e áreas devolutas, capazes de alimentar os vários milhões de seres espirituais que se preparam para reencarnar. Particularizando este assunto, o Senhor Jesus observa com alegria o esforço da gente moça do Brasil, empenhada em transformar a região imensa do extremo norte em terras de culturas. E nesse propósito, estão colaborando eficientemente as forças superiores do mundo espiritual. A região citada abriga enormes possibilidades e não pequenas surpresas aos exploradores, podendo vir a produzir alimentos para abastecer o continente e parte da Europa. Trata-se de uma região até agora resguardada pelas forças superiores durante todo esse tempo da descoberta do Brasil, precisamente para ser utilizada no futuro próximo desta grande nação. Que os homens façam a sua parte com amor e espírito público, certos de que a divina providência os ajudará. É necessário que os primeiros estabelecimentos a implantar nas áreas que forem sendo ocupadas pelos pioneiros incluam obrigatoriamente estes dois tipos de instalação, um hospital e uma escola, para atender de maneira satisfatória à saúde e à instrução dos seus habitantes. Havendo hospitais e escolas disseminadas em todas as áreas preparadas para serem habitadas, estará cumprido um dos pontos principais elaborados no alto pelas forças superiores. O Senhor Jesus agradece os esforços dos homens neste sentido e tudo fará para os ajudar na grande tarefa. O mundo ocidental encontra-se já nesta altura do século bastante esgotado em recursos materiais, devido ao grande aglomerado humano que nele vive.
Uma boa parte de sua população está destinada a transferir-se para outras regiões, sendo esta parte da América aquela em que mais desejam viver as populações ocidentais. Isto se fará, entretanto, metodicamente, dado que as forças superiores que olham por esta parte do mundo terreno, e muito especialmente pelo Brasil, terão o cuidado de selecionar as populações que devam transferir-se para este país. Para isso, elas se mantêm atentas ao lado dos governantes, inspirando-os, esclarecendo-os e protegendo-os, no alto propósito em que se encontram de contribuir para que esta grande e bela nação preencha a sua finalidade do próximo milênio. O Senhor Jesus, por sua vez, mantém-se atento a quanto de si possa depender para ajudar o Brasil e seu povo a alcançar os seus objetivos. Instalado desde agora em terras brasileiras, o Senhor Jesus ouve por bem instalar também neste país a sua nova ordem, do que resultará o estabelecimento de um poderoso foco de luz espiritual a irradiar-se daqui para todas as demais nações do mundo terreno. Povos de várias outras nações sentir-se-ão atraídos pelo intenso foco irradiado pela nova ordem de Jesus e para que se transportarão gradativamente para aspirar os eflúvios desta bendita ordem do Senhor. Tudo, entretanto, se há de processar gradativamente sob o controle e assistência das forças espirituais para o bem do Brasil e de toda a sua população. A meditação diária, após a oração, abrirá novos e largos horizontes. O foco da nova ordem para o mundo é coadjuvado pelas forças superiores. Que assim seja, graças a Deus.